o objetivo dele na treino, para que a gente comece a treinar, como nós treinamos a petição, como nós treinamos a análise do processo, e agora nós estamos treinando o parecer, como se fosse membro do Ministério Público. Então, extremamente importante, gente, treinem, façam sozinhos, entendeu? Tentem fazer sozinhos, sabe? Para a gente treinar, porque não adianta a gente fazer copiando e tudo, porque o prejuízo é maior de vocês. Meu não. Eu estou trazendo os instrumentos, né? Mas para vocês manusearem corretamente, tá? E na semana que vem a gente passa o outro trabalho valendo os outros 6 pontos restantes, tá bom? Então, dando continuidade, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta inicial, já logo de início, alguma coisa queira trazer à tona. Na aula passada, nós demos continuidade, vamos concluir hoje, o relevante tema dos pressupostos processuais. Nós dissemos que para a formação, constituição e existência dos processos, eu tenho que ter os pressupostos. Para desenvolvimento do processo e para validade de alguns institutos de índole processual, eu tenho que ter os pressupostos. Então, os pressupostos eles são extremamente importantes para o nascimento ou existência, constituição do processo e para o desenvolvimento. Então, nós temos que ter análise, professor Roberto, dos elementos da ação, Eva, das condições da ação, Beatriz, dos pressupostos processuais, Mariana, Cristina. Nós temos que ter essa análise. Então, nós temos que ter elementos, condições da ação e pressupostos processuais. São institutos que vão influenciar na constituição da existência e no desenvolvimento do processo. Na aula passada, nós conversamos ainda sobre a subdivisão que a lei diz que os pressupostos, pelo artigo 485, inciso 4, né, que a gente já falou bastante, vou continuar repetindo, 485, inciso 4, do Código de Processo Civil, nós falamos bastante o quê? E pressupostos, nós temos pela lei os pressupostos de constituição, né, e os pressupostos de desenvolvimento, pressuposto de constituição e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Artigo 485, inciso 4. Os pressupostos de Constituição, a doutrina, em especial na pessoa do professor Freire de Dias, grande processualista, ele chama esses pressupostos de Constituição de pressupostos stricto sensu ou de existência. No que tange ao que a lei denomina de pressuposto de desenvolvimento, ou seja, institutos que vão relacionar-se ao desenvolvimento do processo, ele denomina esses institutos não de desenvolvimento, ele denomina de requisitos de validade, por entender que pressuposto é aquilo que vem antes. E esses institutos não vêm antes, eles vão influenciar no desenvolvimento, ou seja, quando já se constituiu, quando já se formou a relação jurídica processual. Nós dissemos também na aula pretérita que o quê? Que esses pressupostos processuais eles vão influenciar nos sujeitos da relação jurídica processual e vão influenciar no objeto, ou seja, na própria demanda. Quando esses institutos eles influenciam nos sujeitos, nós vamos denominá-los de subjetivos. Quando esses institutos influenciam, professor Roberto, no objeto, nós vamos tratá-los de objetivos. Então, nós vamos ter os pressupostos de constituição ou existência subjetivos relacionados aos sujeitos, e nós vamos ter os pressupostos de constituição, pressupostos de desenvolvimento, ou requisitos de validade objetivos. Né? Mesma só, nós vamos ter subjetivos e objetivos. Nós vamos ter pressupostos de existência ou constituição subjetivos e objetivos, nós vamos ter pressupostos de desenvolvimento ou requisitos de validade, subjetivos e objetivos. Subjetivos relacionados ao sujeito, objetivos relacionados ao objeto. Então, nós já vimos isso na aula passada. Em relação aos pressupostos de existência ou constituição, nós dissemos que os subjetivos são o juiz... Oi, uma pergunta? Eu vou abrir agora aqui o slide para ficar fácil, melhor ainda para vocês, tá? Nós vimos, tá, na aula passada que o quê? Pressupostos de existência. Nós temos subjetivos. Quais são os subjetivos? A presença de um juiz, né, evidentemente, que é o Estado juiz, e de partes capazes.
E objetivo, nós temos que ter uma demanda. Portanto, para existir ou se constituir uma relação jurídica e, consequentemente, um processo, eu tenho que ter pressupostos de existência subjetivos e pressupostos de existência objetivos. Quais são os pressupostos de existência subjetivos? Relacionados ao sujeito. Eu tenho que ter um juiz para formar a relação jurídica e tenho que ter partes, autor e réu. Além disso, eu tenho que ter um objeto. Então, qual seria o pressuposto de existência objetiva? A existência de uma demanda. Aí nós começamos a estudar na aula pretérita os chamados requisitos de validade, que a lei os denomina de pressupostos de desenvolvimento. Lembrando a vocês que não existe uma uniformidade, certo? Na denominação de quem seriam os pressupostos subjetivos e objetivos, não existe essa uniformidade. A gente acaba contemplando uma doutrina que a gente, ao ver, ao entender que ela é mais didática, que seria a doutrina do professor Fred Didier, quando ele divide, né, em esses pressupostos de constituição e de existência e os pressupostos de desenvolvimento, ele os chama de requisitos de validade. E faz essa subdivisão em subjetivos relacionados aos sujeitos e objetivos relacionados ao objeto. No que tange aos requisitos de validade, que a lei denomina, né, professor Roberto, né, doutora Eva, de pressupostos de desenvolvimento, Cristina, nós vamos ter, Mariana, os subjetivos também os objetivos. Em relação aos subjetivos, foi o que nós falamos na aula passada. Nós dissemos que, em relação aos subjetivos, nós temos competência do juiz, imparcialidade do juiz, legitimidade ad causa, capacidade processual ou legitimidade processual e capacidade postulatória, requisitos de validade subjetivos, né? Os requisitos de validade subjetivos, tá? Então, requisitos de validade subjetivos, nós, como falamos, nós temos competência do juiz, o juiz tem que ser competente. Imparcialidade do juiz, o juiz tem que ser imparcial, né, para o processo desenvolver. E para o processo de desenvolver, eu tenho que ter a chamada legitimidade de causa, que o professor Fred, ele entende que essa legitimidade de causa não é somente como condição da ação, ele a intitula também como pressuposto processual, que vai influenciar no desenvolvimento. E nós temos a chamada legitimidade de processo ou capacidade processual. Aí eu peço que a gente se remonte, neste caso, lá o artigo 70, que eu vou trazer aqui à tona, artigo 70 do Código de Processo Civil, que nós falamos da aula passada, que ele tem a seguinte dicção legal, o artigo 70 do Código de Processo Civil. O artigo 70 do Código de Processo Civil, ele estabelece, gente, o que a gente chama de capacidade processual ou legitimidade ad processo. O artigo 70, ele fala da chamada capacidade processual ou legitimidade ad processo, quando ele traz a seguinte dicção legal, o artigo 70 do Código de Processo Civil. É importante a gente trazer à tona aqui, artigo 70. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos para estar em juízo. Gente, o que é que ele diz? Para a pessoa estar em juízo, buscando o seu direito, ela tem que ter a chamada capacidade plena. Com a capacidade plena, vai acarretar o que, gente? A chamada legitimidade processual, legitimidade de processo ou capacidade processual, ou seja, capacidade de estar em juízo. Por exemplo, o menor incapaz. O menor incapaz, quando quer ajuizar uma ação de alimentos em desfavor do pai dele, o direito pertence ao menor. Então, ele teria a legitimidade de causa. No entanto, de acordo com o artigo 70, não basta só essa legitimidade, a pessoa tem que ter a capacidade plena de estar em juízo. Então, de acordo com o direito civil, se a pessoa é plenamente capaz, vai acarretar a possibilidade de o direito dela em juízo, ou seja, ela vai passar a ter, meus senhores e excelências, a chamada legitimidade do processo ou capacidade processual, ou capacidade para estar em juízo, que é o que diz o artigo 70. E quem não tem, a professora Flávia está chegando agora, ela sabe, artigo 71 do Código de Processo Civil. Artigo 71, quando diz, ó, o incapaz, parece bingo, né, o chamando. Artigo 71, bingo. O incapaz, o Roberto participou muito, foi o Roberto quando era criança, bingo. Artigo 71, né, agora não, que ele não vai participar dessas coisas, não, que é ilegal, né? Artigo 71.
Né? Quando ele era lá, nós lá Lobrais e comprava bichinho de bingo para disputar, né? Lobrais. Lá na Lobrais, né? Na mesma. Não, pois é. O artigo 71 diz: o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. O que é que eu estou dizendo? Quem é que pode estar em juízo, professor Natan? Quem é plenamente capaz, quem tem a capacidade plena. Quem não tem a capacidade plena precisa estar o quê? Representado em juízo. É o que diz o artigo 71. Aí nós trazemos à tona também, senhores, vê, excelência, outro artigo antes, tá? Que é o artigo 75 do Código de Processo Civil. 75 do Código de Processo Civil, que diz a seguinte redação: serão representados em juízo ativa e passivamente. Serão representados em juízo ativa e passivamente. O que é que ele está falando no artigo 75, gente? Da ficção jurídica. O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma ficção jurídica criada pelo direito civil. Então, essa ficção jurídica, ela não anda sozinha. Para ir pelo juízo, para ela ter a capacidade plena de estar em juízo, para ter a legitimidade do processo, para ela ter a capacidade de estar em juízo, ela precisa estar representada. Por exemplo, a União, pela Advocacia Geral da União, o Estado do Distrito Federal, por seus procuradores, o município, por seu prefeito e procurador, a autarquia, Fundação de Direito Público, que a lei, o ente federal designar. Queria dar um destaque nesses três aí, e queria também dar um destaque no condomínio, certo? Dar um destaque nesses três, e queria dar um destaque no condomínio, certo? Que é o inciso 11. Vou trazer aí no inciso 11, que é dar um destaque no condomínio para a gente entender uma situação, certo? Eu disse para vocês, que a professora Mariana viu, não foi? Eu disse que, de acordo com o artigo 70, quem é que pode estar em juízo discutindo o seu direito? Ir lá para a audiência, está lá quem tem a capacidade plena. Quem não tem a capacidade plena, falta a essa pessoa a chamada legitimidade processual, ou legitimidade de processo, ou capacidade de estar em juízo, ou capacidade processual. Certo? Então, é o que diz o artigo 70 do Código de Processo Civil. Quando não tem o artigo 71, Natan, diz o seguinte: você tem que estar representado ou assistido. Não é isso, Roberto? Por alguém, viu, Flávio? É o que diz o artigo 71. E o artigo 75 traz a seguinte norma: eu tenho algo que foi criado pelo direito civil, que foi a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Não é nada sólido, não é nada de concreto como uma pessoa natural. Ela foi criada, ela é uma ficção. Para essa ficção estar em juízo, ela precisa estar representada, é o que diz o artigo 75. Então, a União tem personalidade jurídica, o Estado tem personalidade jurídica, o município tem personalidade jurídica, a autarquia tem personalidade jurídica, segundo o direito civil. No entanto, a massa falida não tem, a herança jacente não tem, o espólio não tem, o condomínio de acordo com as leis civis. Então, o que é que acontece? Só que essas pessoas, apesar de não ter personalidade jurídica plena de acordo com o direito civil, elas podem estar a juízo. Por quê? Elas têm a chamada, gente, personalidade judiciária. Ou seja, civilmente elas não têm a legitimidade plena, civilmente. Mas, processualmente, a lei permite que elas possam discutir seus interesses em juízo. É o caso do espólio, é o caso da massa falida, é o caso da herança jacente, é o caso do condomínio. Elas têm o que se denomina, gente, de personalidade judiciária. Elas são chamadas de pessoas formais. Apesar de não ter personalidade jurídica plena, que iria de encontro ao que diz a legitimidade ad causa, elas têm a chamada legitimidade ad processo, ou seja, elas podem estar em juízo, com a chamada personalidade judiciária. Foi uma personalidade conferida pela lei processual para permitir que elas discutam direitos que dizem respeito aos seus interesses. A massa falida aos interesses dela, o espólio por interesses deles, a herança jacente por interesse dela e o condomínio por interesse dele. Então, elas são chamadas pessoas formais, porque elas têm a personalidade judiciária, que é processual. Personalidade jurídica é um instituto de direito material, de direito civil. Personalidade judiciária é um instituto de direito processual. Então, elas podem, sim, estar em juízo, certo? Outro exemplo de personalidade judiciária são o caso das casas legislativas, as câmaras, as assembleias,
a Câmara dos Deputados, o Senado, eles não têm personalidade jurídica. Senado e personalidade jurídica. Quem é que tem personalidade jurídica, segundo a lei civil? União. A Assembleia Legislativa não tem personalidade jurídica, segundo o direito civil. Quem é que tem personalidade jurídica? O Estado. A Câmara Municipal de Fortaleza, ela não tem personalidade jurídica. Quem é que tem personalidade jurídica? O município. No entanto, a Câmara, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, eles podem estar em juízo para discutir questões inerentes às suas atividades funcionais. Então, a Câmara, a Assembleia, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles podem estar em juízo para discutir suas atribuições institucionais, porque eles têm o mesmo papel da maçonaria, têm o mesmo papel da herança recente, têm o mesmo papel do espólio, têm o mesmo papel do condomínio. Eles são autorizados pela lei processual para discutir os seus interesses particulares e peculiares em juízo. Eles passam a ser detetores do que a lei processual determina de personalidade judiciária ou pessoas formais. Certo, gente? Deu para entender isso aí? Tá? Isso seria a questão do artigo 75. Já caiu muito em prova isso. Eles têm personalidade judiciária. Discuto questão de garantizar os seus interesses. Tá? Se for um interesse geral, não vai ser a Câmara, vai ser o município de Fortaleza. Se for um interesse geral, não vai ser a Assembleia, vai ser o Estado do Ceará. Se for um interesse geral, não vai ser nem a Câmara nem o Senado, vai ser a União. Entendeu? Aí deu para entender essa diferença? Personalidade judiciária é o Instituto de Direito Civil. Ou personalidade jurídica, desculpa, é o Instituto de Direito Civil. Personalidade judiciária é o Instituto de Direito Processual. Personalidade jurídica é o Instituto de Direito Civil. Personalidade judiciária é o Instituto de Direito Processual, segundo o artigo 75. Alguma pergunta sobre isso? Além da capacidade processual ou legitimidade processual, a gente tem que ter, enquanto requisito de validade ou pressuposto de desenvolvimento, o que se chama de capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória, doutor Natan? É a capacidade técnica de estar em juízo. O que é capacidade postulatória, João Vitor? É a capacidade técnica de estar em juízo. Quem é o detentor da capacidade técnica de estar em juízo? O advogado, gente. Nós vimos que o advogado, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, é indispensável à administração. Então, precisa de um advogado. Eu não posso entrar só. Só pode entrar só com uma ação, Flávia, quando a lei autoriza. Em situações excepcionalíssimas. Tais como habeas corpus. Certo? Tais como aquelas causas até 20 salários mínimos juizados especiais. Civis criminais da lei 90, 99, 95. Então, são situações excepcionais. Obrigatoriamente, para estar em juízo, tem que ter a chamada capacidade postulatória. Ou seja, tem que estar representado por um advogado. Excepcionalmente, se for necessitado, a Defensoria Pública pode entrar. E, excepcionalmente, o Ministério Público poderá ajuizar algumas demandas. Mas, assim, a regra geral é que tem que ter um advogado. Eu, Natan, sou formado em Direito há muitos anos, há 24 anos. Fui advogado. Só que, quando assumi o cargo de delegado, eu deixei de ser advogado. Eu não posso advogar mais. Então, se eu quiser entrar com ação, eu tenho que constituir. Então, por que eu não mais da capacidade postulatória? O que é capacidade postulatória? É a capacidade técnica de estar em juízo. Capacidade postulatória. Tá? Tem que ter. Então, os requisitos de validade subjetiva. Nós temos competência do juiz, tá? Imparcialidade do juiz. Doutora Eva, o Flávio, me dá só um sinal aqui. Tá na tela, não tá? O slide direitinho? Vocês estão vendo o slide? Está dando para ver? Sim, está certo. Então, nós temos requisitos de validade subjetivos, competência do juiz, imparcialidade. O juiz tem que ter que ser competente e ser imparcial. Legitimidade de causa, é a legitimidade de buscar o seu direito, né, que é, em regra geral, a condição da ação. O Fred Dias que insere como pressuposto de desenvolvimento o requisito de validade. E nós temos capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, que é a capacidade lá do artigo 70 do Código de Processo Civil. E ainda a capacidade postulatória, que é a capacidade técnica de estar em juízo, ou seja, precisa de um advogado. Então, esses seriam os requisitos de validade. Adentrando a aula de hoje, aí nós vamos estudar, gente. Na aula de hoje, nós vamos estudar os requisitos de validade objetivos, certo? Requisitos de validade objetivos. Vou colocar aqui o slide. Requisitos de validade objetivos. Intrínsecos, que são os relacionados ao formalismo processual, e extrínsecos, que estão fora do processo.
Vou voltar para ficar muito clara a explicação. Nós vimos, primeiramente, os requisitos de validade barra pressuposto de desenvolvimento subjetivos. E agora, nós estamos vendo os requisitos de validade relacionados ao objeto, relacionados à própria demanda, relacionados ao próprio conflito que está sendo objeto de apreciação. Nós temos os requisitos de validade objetivos, nós teríamos os intrínsecos. Mário, quais seriam os intrínsecos? São aqueles relacionados ao formalismo, aqueles que vão influenciar na formalidade. Por isso que são intrínsecos, são interiores, são internos, estão dentro do processo. Tais como citação válida, tais como intimação, certo? Todos são institutos relacionados ao formalismo. Tais como observância dos prazos, tais como necessidade de defesa da contestação, e dentre outros elementos. Então, quaisquer institutos que vão influenciar dentro da formalidade do processo, eu os chamo de requisitos de validade, objetivos intrínsecos, são internos, são interiores, são relacionados ao próprio processo, propriamente dito, ao que está dentro do processo. Por isso que é relacionados à formalidade. Por isso que são denominados intrínsecos. Além dos intrínsecos, que são esses relacionados ao formalismo, à formalidade, nós teríamos, gente, os requisitos de validade objetivos extrínsecos. Esses requisitos, que é o slide próximo, requisitos de validade extrínsecos, nós teríamos alguns que a doutrina intitula de negativos. Por que negativos? O prosseguimento. E nós teríamos os chamados subjetivos. Nós teríamos os negativos, nós teríamos os chamados positivos. Desculpa. Nós teríamos os chamados negativos e os chamados positivos. Voltando. Então, em relação aos requisitos de validade, nós temos os requisitos de validade intrínsecos, que são relacionados ao formalismo. E nós teríamos os requisitos de validade extrínsecos. Né? Requisitos de validade objetivos intrínsecos, são relacionados ao formalismo, requisitos de validade objetivos extrínsecos, que são institutos que ocorrem fora da relação, por isso que é extrínseco, Roberto. Por isso que é extrínsecos, Fábio. Por quê, Mari? Eles estão fora da relação. E eles vão influenciar dentro do desenvolvimento da relação jurídica. São intitulados, Roberto, de negativos, porque negativos. Eles impedem o prosseguimento da relação jurídica. E positivos. Positivos é quando eles influenciam no desenvolvimento. Negativos, a doutrina a gente chama 4, que estão fora e podem influenciar. Chamada inexistência de perempção, a litispendência, vou explicar todos. A coisa julgada e a convenção de arrepreendibilidade. Positivo, o professor Fred, traz lá da condição da ação do artigo 17 e diz que o interesse de agir, ele é positivo. Ele estaria fora da relação. Professor, desculpa atrapalhar, professor. Ainda está no primeiro slide aqui, não está passando. Não está passando, não. Tava, por quê? Não estava, agora está. Tá agora? Agora está. Ah. Excelência, para, excelência, qualquer hora. Eu estou achando, pegando corda aqui, vocês, né, tudo bem, ninguém dizia nada, entendeu? Digam, né, não? Pode parar, quem manda são vocês, viu? Eu paro na hora que quiserem. Voltando. Então, requisitos de validade. Nós temos os requisitos de validade subjetivos, relacionados aos sujeitos. E os requisitos de validade objetivos, relacionados ao objeto. Em relação ao objetivo, nós temos... Ainda está no primeiro slide aqui ainda. Ainda está no primeiro. Por quê, homem? É mesmo. Pronto, agora tá. Agora deu certo. Eu não sei o que é isso. Quando eu abro, né? Aí voltou pro primeiro ainda. Voltou pro primeiro? Foi. Não tá ficando lá naquele lá. Agora? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora. Mas tá no primeiro ainda. Então, peraí. Deixa eu voltar para minha beleza. Aí eu vou, né? Peraí. Quer ver minha foto? Aí, agora eu. Ixi. Pronto, agora eu vou voltar lá. Peraí. Aí você disse, tá? Ok? Peraí. Tá certo. Vou puxar aqui. Tá? Voltou eu, Mari. Aqui. Vai dar certo. Daqui para meia-noite é tempo. O Roberto não vai nem fazer nada hoje. Né, Roberto? Peraí.
Porque eu implico tanto com o Roberto, né, Roberto? Porque você é amigo, cara. Estou aqui, professor. Eu sei, Roberto. Tu às vezes sai, vai dormir, volta. Pronto. Natan diz aí, o Natan passou um ano sem vir, mas dá certo, né, Natan? Tem nada Eu tô não. pelo YouTube, viu, professor? Hã? Tudo pelo YouTube. Ah, tá vendo, tá certo. Agora deu certo, Natan? Deu certo, A requisito de validade tá aí? Apareceu? Pronto. Deu sim. Natan, qualquer coisa tu vês. Então, requisitos de validade objetivos e extrínsecos são aqueles que estão fora. Gente, vamos imaginar, institutos jurídicos que não estão dentro da relação jurídica. Eles ocorrem em outro processo, em outra relação jurídica, e eles vão influenciar naquela relação jurídica ali que está sendo objeto de questionamento para não se prosseguir, porque eles são negativos. São institutos que impedem o prosseguimento de uma demanda. E ele cita 4: perempção, litispendência, coisa julgada e conversão de arbitragem. Ou seja, se em outro processo ficar caracterizada a presença de perempção, aquele processo que está ali, que está sendo objeto de questionamento, ele não vai se desenvolver. Se ficar reconhecida a existência de litispendência, que eu vou já explicar o que é, aquele processo ali não vai se desenvolver. Se tiver constatada uma coisa julgada, aquele processo ali não vai se desenvolver. Se estiver constatada a conversão de arbitragem, aquele processo ali não vai se desenvolver. Por quê? Eles são requisitos de validade objetivos, são relacionados ao objeto, extrínsecos ocorrem em outro processo, mas negativos, impedem o prosseguimento daquele processo. Então, eles ocorrem no processo A, eles impedem o prosseguimento no processo B. Vamos primeiro para a perempção. Na perempção, eu pediria que a gente desse uma passada lá no artigo 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que traz a seguinte redação do 486. Estou puxando aqui, tá? 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Vai dar certo, viu, Roberto? Se Deus quiser, daqui para meia-noite, viu? 486, parágrafo 3º. O Roberto não está bem fazendo esse cálculo do Fortaleza. Ele fica aqui, fica só 486, parágrafo 3º. É o único defeito do Roberto. Diz assim, ó, se o autor do meia, parágrafo 3º, diz assim, 486, vou trazer só para PC, tá bom? 486, parágrafo 3º, diz assim, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Como é que é o nome disso, gente? Perempção. Perempção. Porque ele é requisito de validade objetivo, certo? Extrínseco, negativo. Por quê? Porque a perempção impede o prosseguimento do processo. Digamos, entrei com ação contra o Roberto. Abandonei a causa. O juiz julgou o abandono. Entrei com outra ação, né? Abandonei a causa de novo, o juiz decretou o abandono. Entrei pela 3ª vez com uma outra causa. Abandonei a causa novamente, o juiz decretou o abandono. Na 4ª vez eu não posso mais. A 4ª vez vai ser chamado de quê, Roberto? A 4ª vez vai ser chamado de quê, Dora? A 4ª vez vai ser chamado de quê, Cristina? Perempção. Então, a perempção acaba sendo um requisito de validade objetivo, que se relaciona à demanda, ao processamento da demanda. Extrínseco, né? Porque está fora, está em outro processo. Na perempção, ela ocorre em outro processo. Ó, né? Extrínseco, negativo. Por que negativo? Impede o prosseguimento. Então, esses institutos que impedem o prosseguimento são chamados de negativos. Então, o primeiro instituto é perempção. Ok? Segundo instituto, litispendência. A litispendência, eu vou pedir para a gente retornar lá para o artigo 337, que fala da preliminar. Você lembra o que é preliminar? Preliminar é aquele que eu discuto antes de discutir o mérito, né? Roberto me lembrou quando ele morava lá no drive-thru, não, drive-in, que tinha ali na Pontes Vieira, lembra, Roberto?
né? Lembra desse drive-in ali, quase em frente à Assembleia? É o novo, né? Roberto, não é da tua época, não, esse drive-in. É, cara. 386, quase em frente à Assembleia, na Pontes Vieira, o drive-in, que agora está vindo de novo à tona, né? Então, 337 do Código de Processo. Quem ri do drive-in vai se entregar, viu? Era ali na Pontes Vieira, quase em frente à Assembleia. Não é da época de Natanão. Natanão não estava nem pensando nele nascer. Artigo 337 fala o quê, gente? Das questões de preliminares. O artigo 337, ele fala das preliminares. Preliminares. Diz assim o artigo 337. Roberto não disse nada, ficou calado para dizer que não se entregar. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Perempção, não é não? Preliminar, porque é formal, gente. Impede o prosseguimento. Litispendência. Coisas julgadas. São institutos que se relacionam ao prosseguimento. São pressupostos. Né? Pressuposto o quê? Requisitos de validade. Tá? Requisitos de validade. No caso, objetivos, certo? Extrínsecos estão fora. Negativos. Impede o prosseguimento. Seria a perempção, litispendência e coisa julgada. Aí nós vamos para o parágrafo, viu, excelência? Nós vamos lá para o parágrafo. Olha o que diz o parágrafo. O parágrafo, por exemplo, o parágrafo 1º, 2º e 3º, diz assim, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, diz assim, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, diz assim, ó. Parágrafo 1º, verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Aí o parágrafo 3º, doutora Cristina, ó, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Como é que eu vou dar prosseguimento, doutora Cristina, em uma ação que já está sendo resolvida? Como é o nome desse instituto? Litispendência, que seria um pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade. Objetivo, né? Extrínseco, porque está fora, foi outro processo. E negativo, por que negativo? Que impede um prosseguimento. Então, litispendência. Outro instituto, coisa julgada, quando diz a coisa julgada, certo? A coisa julgada, nesse artigo é o 337, assim, 337 parágrafos. A coisa, artigo 337, tá? Que é o de preliminares. Então, a coisa julgada, quando se repete a ação foi decidida por decisão transitada e julgada. Então, a coisa julgada também é outro requisito de validade, objetivo, extrínseco negativo, porque impede o prosseguimento. Ora, se uma ação já foi julgada, já transitou julgada, eu não posso tratar ela novamente. Se uma ação já foi julgada, eu não posso, em regra geral, tratar ela novamente. A não ser, gente, porque a coisa julgada ela tem duas classificações. Nós temos uma coisa julgada formal e a coisa julgada material. Só lembrando que nós já falamos disso para vocês, viu? Coisa julgada formal e coisa julgada material. Mariana, está me perguntando aqui. A litispendência evita o bis idem. Isso, exatamente, evita o bis idem. Ou isso não se aplica... Ou isso não se... Claro, é o bis idem. Entendeu? O bis idem é um instituto que a gente aplica a qualquer ramo. É bis idem, uma repetição de julgamentos. Claro, eu posso utilizar assim. Bis idem, ela impede isso, tá bom? Então, a litispendência é para isso. É para impedir que a gente julgue de novo algo que está sendo julgado, já está sendo resolvido. Então, né, como é que algo já está sendo resolvido no outro processo, eu vou deixar esse processo continuar? Não pode. É litispendência. Então, é um pressuposto ou requisito de validade, objetivo, extrínseco, está fora, negativo, impede o prosseguimento. Certo? Por isso é litispendência. Tá bom? Coisa julgada. Eu tenho coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal é quando eu não aprecio o mérito, geralmente nas sentenças terminativas lá do 485. Sentença terminativa lá do 485, como a senhora Maria aprendeu, né, Mário? Sentença terminativa, ela desencadeia, Mário, geralmente o que? A coisa julgada formal. Porque quando só ela não se aprofunda no mérito, não resolve o conteúdo. Aí nós temos a coisa disso, não resolve o mérito. Nós temos a coisa julgada material. Essa coisa julgada material, a Ana Luísa chegou atrasada hoje.
Coisa julgada material, certo? São as hipóteses lá do artigo 487 do Código de Processo Civil. Coisa julgada material, quando ocorre a sentença definitiva. Não, mano, eu estou brincando contigo, porque tu é de casa. Definitivo. Porque aqueles que vêm sempre, né, a gente sente falta, viu? Fica à vontade, viu? Ave Maria. Você é de casa. Então, definitiva. Não os que aparecem de vez em quando, Natan, né? Outros. Natan, desculpa. Então, assim, os que vêm sempre, a gente sabe. Então, desculpa, Natan, estou pressionando, não, Maria. Então, assim, a coisa julgada material resolve o mérito. Sentença definitiva. Quando eu julgo procedente, doutor Natan, coisa julgada material. Quando eu digo que tem um pressuposto que impede o prosseguimento, coisa julgada formal. Eu não apreciei o mérito. Né? Coisa julgada formal. Então, coisa julgada formal é quando não aprecia o mérito. Coisa julgada material, quando não aprecia o mérito. Geralmente, as situações de coisa julgada formal, elas podem serem ajuizadas normalmente, em algumas situações, nem todas. Coisa julgada formal, só analiso a forma. Coisa julgada material, eu analiso o conteúdo. Certo? Então, a coisa julgada, ou caso julgado, ela é considerada requisito de validade objetivo relacionado ao objeto. Além de ser objetivo, Mari, é extrínseco, tem o extrínseco e tem o intrínseco. Intrínseco, quando é dentro do internamente do processo. Geralmente, aqueles institutos relacionados ao formalismo, tais como citação válida, intimação. Vocês vão ver doutrinadores que ele chama a citação válida como pressuposto. O professor Fred prefere ter um gênero formalismo. Todos aqueles institutos que se referem internamente ao processo, especialmente à formalidade, ele considera o quê? Requisito de validade objetivo intrínseco, que são relacionados ao formalismo. O que não for dentro, foi institutos fora, mas vão refletir no desenvolvimento, negando, que são os negativos, ou influenciando, que são os positivos, eles chamam de requisito de validade objetivo extrínseco. Negativo, quais são os negativos? Eu tenho um negativo, perempção. Perempção, o que é? Artigo 486 para terceiro. Quando entra 3 vezes com ação, na 4ª vez, perempta, ou a perempção. A chamada perempção. Litispendência, quando eu ajuizo uma ação idêntica à outra, né, que está lá no artigo 337 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. Coisa julgada, quando eu ajuizo uma ação que já foi julgada. Eu estou julgado. Não cabe mais recurso. E a última, convenção de arbitragem. A professora Ana Luísa disse o seguinte, foi Ana Luísa, artigo 3º lá do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, artigo 3º, olha, nem foi mais ela disse, ela quer que é minha amiga. Brincadeira, viu, Ana? Artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que a Ana gosta muito, o que é o parágrafo 1º do Código de Processo Civil, diz o seguinte, ó, artigo 3º, é um mapa atrás. Não vou puxar não, mas vou ler só para vocês aqui do livro mesmo, né? O artigo 3º diz assim, ó, parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. O Código de Processo Civil, ele não trouxe normas para dentro dele, explicitamente de arbitragem, mas ele já admitiu a possibilidade da arbitragem. Até porque o processo arbitral, ele tem uma lei própria, né? 9307, vocês sabem de Código Salteado, 9307 de 96, que é a famosa lei de arbitragem. 9307 de 96, lei de arbitragem. No ano que eu estava me formando. Natan, tu é velho, era menino, rapaz. Eu me formei. Lei 9307 de 96, que é a lei de arbitragem. O Código de Processo Civil, vocês não vão encontrar normas de processo arbitral. Porque o processo arbitral tem uma norma específica, 9307 96. Né? E o que vocês encontrar? Que o Código de Processo Civil, ele admite, certo, o processo arbitral, especialmente no artigo 3º, parágrafo 1º. E como é que a gente faz o processo arbitral, que a professora Ana Luísa sabe? Convenção de arbitragem, que é o gênero. E teria, né, professor Roberto, 2 espécies. Cláusula compromissória, que o Roberto sabe demais. Cláusula compromissória, Roberto, só pensando nos milhões que ele vai ganhar na vida do jogador. Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Qual é o gênero, Ana? Convenção de arbitragem. Quais são as espécies, Dora? Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então, seria outro requisito de validade estrito negativo. Por quê, gente? Seguinte, a Dora ajuiza uma ação contra o Natan. Só que eles celebraram uma convenção de arbitragem e resolveram a demanda deles dentro do processo arbitral.
O Natan saiu vitorioso, mas a Dora, insatisfeita, ela resolve ajuizar uma demanda judicial contra o Natan na justiça. Quando o Natan é citado, ele se manifesta já e diz, epa, não pode prosseguir não, porque existe já um processo arbitral. Aí ele demonstra por A mais B lá, documentalmente, que teve uma conversão de arbitragem, seja através da cláusula compromissória, seja através do compromisso arbitral, e que o processo arbitral já resolveu a demanda. Então, o que é que vai acontecer? Essa ação aí, ela não vai prosseguir, porque foi reconhecido preliminarmente um requisito de validade objetivo, certo? Extrínseco, está fora, que é o caso da convenção de deputado, negativo, impede o prosseguimento, tá bom? Então, é outro requisito de validade objetivo, extrínseco e negativo. Quais são os 4? Perempção, quando eu ajuizo uma ação pela 4ª vez e as outras eu for extinto o processo por abandono. Depois, litispendência, quando ajuizo uma ação que é idêntica à outra. Depois, coisa julgada, quando eu ajuizo a ação que já foi transitou em julgado, já houve julgamento. Né? Especialmente na coisa julgada material, quando se decide a matéria. E a convenção de arbitragem, quando aquela querela já foi resolvida no âmbito de um processo arbitral. Né? Que as partes escolheram livremente. Porque quando se escolhe a arbitragem, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abdicando do processo judicial, não é não? Que é o que diz a Lei 9307 de 96, que é a famosa lei de arbitragem que traça os parâmetros do processo arbitral. Ok, gente? Então, nós temos esses 4. Em relação ao último aí, que é requisito de validade extrínseco objetivo positivo, o professor Fred chama o interesse de agir. Aquele interesse de agir que a gente estudou nas condições da ação. Ele entende que, na verdade, o interesse de agir seria também um pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade, objetivo, que é relacionado ao objeto, extrínseco, que está fora daquele processo, mas influencia nele de forma positiva. Ele diz o seguinte, olha, eu só entro com uma ação e só se forma um processo se eu demonstrar um interesse jurídico. Se eu não demonstrar um interesse jurídico, eu não posso nem entrar com o processo. Então, ele acaba influenciando positivamente a formação da relação jurídica. O interesse jurídico, na visão dele, acaba, além de ser condição da ação pela lei, pelo artigo 17 do Código de Processo Civil, acaba influenciando positivamente na relação jurídica processual. Então, ele entende que o interesse de agir seria requisito de validade objetivo, extrínseco, positivo. Por que positivo? Porque vai influenciar no prosseguimento da demanda, no prosseguimento da relação jurídica processual. Então, nós vimos, gente, pressupostos de constituição ou existência, e nós vimos desenvolvimento ou requisito de validade. Pressuposto de desenvolvimento ou requisito de validade. Eita, quando aqui, só um minutinho, viu? Porque tá... Só um minutinho, não vem minha barriga, não, porque... meu Deus, o bicho aqui vai desligar, peraí. Não vai dar certo, então o tempo a gente termina. Não dá certo. Foi mal, vira a minha camisa, né? Ainda bem que eu tava com a camisa normalmente, de bermuda, meu Deus, foi mal. Vocês viram como é que eu tava? Você parecia o Tatu, lá da Ilha da Fantasia. Tu lembra, Roberto, da Ilha da Fantasia? Então, vamos. Gente, o Tatu também você foi buscar lá atrás, né? Pois é, olha. O cara lembrou, dia de sábado, ó. Vamos para frente. Eu assistia, professor, eu assistia. Não, eu vi nos livros de história, né, da minha época, não. Vamos lá, vamos para frente, ó. Brincadeira. Então, gente, nós temos o quê? Os pressupostos processuais. Pressuposto processual, nós temos pressuposto de constituição ou existência, né, que seriam tanto subjetivo quanto objetivo, todos relacionados, subjetivos aos sujeitos, objetivo relacionado ao objeto. Os subjetivos em relação aos pressupostos de constituição ou existência seria o juiz, né, e as partes capazes. Em relação ao objeto, seria a existência da demanda. Em relação aos requisitos de validade ou pressuposto de desenvolvimento, nós tínhamos, em relação aos sujeitos, subjetivos e objetivos. Sujeito, nós temos que ter um juiz competente, temos que ter um juiz imparcial. Tem que ter a legitimidade de agir das partes, tem que ter a legitimidade processual e tem a capacidade técnica de estar o juiz ou capacidade postulatória. Eu preciso ir gravando. Agora, Cristina, eu fiquei toda errada. Ó, Fernanda, foi mal. Cara, eu não sei, gente, se o uniforme ajuda, eu tenho que ficar, viu? Pelo amor de Deus. E sem querer, eu me levantei, nem me toquei que estava gravando, Mari. Vamos para frente. Eu estou toda errada, estou com vergonha. E aí nós temos o quê? Requisitos de validade objetivos relacionados ao objeto.
Objetivos, ele intitula intrínsecos, são aqueles institutos relacionados à formalidade. Traz solicitação válida, audiência de instrução, tudo isso. Natan, não te interessa não, Natan, se metendo. E brincadeira, viu, Natan? E nós temos requisitos de validade extrínsecos, objetivos extrínsecos negativos. Negativo, que impede o prosseguimento. Tais como inexistência de perempção, que é perempção? 486, parágrafo 3º, professora Cristina, quando eu ajuizo uma demanda pela 4ª vez e as outras 3 foram por abandono de causa. Nós temos a litispendência, quando eu repito lá do artigo 337, parágrafo do Código de Processo Civil, quando eu repito uma ação que já foi ajuizada. Coisa julgada, quando eu repito uma ação que já foi julgada. Litispendência, que já foi ajuizada. Coisa julgada, que já foi julgada. Conversão de arbitragem, quando existe já um processo arbitral que resolveu a demanda. E, por fim, requisito de validade objetivo extrínseco positivo, qual seria o interesse de agir. Então, gente, esses são os pressupostos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, podem ficar, eu vou interromper agora a gravação, depois de ter visto meu caso